Boa tarde, gente que tá vendo a gravação. Vou fazer uma live com a bailarina internacional Irine Pereira. Vai ser muito legal, ela vai contar a experiência dela nos países árabes. Então vamos esperar aqui o povo entrar pra gente poder começar a live. Muito feliz de estar fazendo mais uma live com outra bailarina que dançou lá fora e a gente poder conhecer mais, né, da experiência que ela teve no outro lado do mundo. Então deixa eu ajeitar aqui, chegamos pra frente um pouquinho e vamos que vamos. Esperar aqui todo mundo entrar. Já tem várias entrevistas aqui no meu IGTV e também no meu canal de YouTube, com várias pessoas, né, com várias bailarinas que dançaram lá fora. E eu adoro fazer essas lives. Porque a gente, mesmo que já tenha dançado lá, né, a gente aprende muito com a experiência de todo mundo. Então vamos lá. Oi, boa tarde. Vão entrando pra gente fazer essa live hoje com a Irine. Boa tarde, Mahara, Marília, Flávia, sejam bem-vindas. Tiago. Vamos esperar que a Irine entrar também. Se vocês tiverem perguntas para ela, pode deixar aqui, que quando ela entrar a gente vai falar com ela. Oi, Ju. Com ela sobre tudo, né? Principalmente da dança, né? Que ela viveu lá fora. Oi, Cris. Tá? Então vai ser muito legal, porque, como eu falei, né? Por mais que a gente que já tenha dançado lá tenha tido várias experiências, sempre a gente vai ouvir coisa que a gente, né, nunca ouviu e que vai ser muito, muito legal, assim, pra nossa vida pessoal mesmo e pra nossa vida de bailarina. E quem, assim, não teve a oportunidade de ir, vai ouvir as histórias, assim, que são... Tem cada história maravilhosa, engraçada também. Saudade também, Cris, muita saudade. E a Irine já chegou aqui, então eu vou chamar ela pra... Deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos lá. Tá, como é que eu sou, né? Irine, me manda uma solicitação. Eu já esqueci, gente, como é que chama a pessoa. Já fiquei um tempo sem fazer live, já esqueci. Oi, Beth. Vê se você consegue me mandar uma solicitação. Será? Eu tô até com medo de apertar uns botões aqui, gente. Parece que já até mudou coisa na live. Ah, foi. Gente, me digam também se vocês estão ouvindo bem. Vamos lá, já chamei a Irine aqui. Esperando ela entrar. Ah, foi. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, também, super bem. Que bom! Muito obrigada por estar aqui, né? Ter aceito o convite para contar a sua experiência, né? De dançar lá fora, no mundo árabe. E eu ia te pedir para você se apresentar para todo mundo, dizer de onde você é, quanto tempo de dança você tem. Então, fala um pouquinho de você pra gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Irine Pereira, eu sou gaúcha de Porto Alegre, danço. Esse ano eu faço 15 anos de dança. Que bom! Eu tava fazendo as contas, né? Uhum. Aí eu disse, meu Deus, eu vou fazer 15 anos de dança. E aí, Que bom! E aqui só da gaúcha, gente. Acho que eu já, no 80% das meninas que eu entrevistei aqui são gaúchas. Vocês estão dominando o mundo, né? Só isso. eu vi que a maioria é tudo daqui. Tudo gaúcho. Que bom, adoro. Tenho sangue também. Minha mãe é Então, gaúcha. tá todo mundo em casa. Tá tudo em casa. E vem cá, conta pra gente como é que você conheceu a dança do ventre, como é que a dança do ventre entrou na sua vida? Tá. Eu comecei a dançar mesmo, todos os tipos de dança muito pequeno. Participava de grupo cover, de Chiquititas. Então, assim, sempre gostei, né? Aí naquela fase da adolescência, que a gente meio que se rebela, eu decidi parar, parei com tudo, assim. Até uma época Sim. fui pro teatro. E aí, quando eu saí da adolescência, eu decidi, não, eu preciso voltar, preciso dançar, tá me chamando de novo.
Mas eu nunca imaginei fazer dança do ventre. Até já tinha visto clone, já tinha, mas não era uma Aham, coisa que me chamava atenção, sabe? sim. E aí eu Uhum, decidi fazer dança de salão. Comecei a procurar escolas e locais para ter aula. E um dia minha mãe disse uhum, assim: Eu quero fazer dança do ventre, tem numa academia aqui perto de casa. Vamos? E aham. eu não. Bem capaz, dança do ventre, não, nada a ver. Nada a ver. Aí ela disse: Não, vamos lá assistir uma aula. Daí eu, ai, tá, tudo bem, vamos assistir uma aula. Aí a minha mãe não pôde ir no dia, na aula, e ela me mandou ir. Sabe essas coisas de destino, assim? Porque quem é que quer fazer uma aula e manda outra pessoa ir assistir a aula? Total. Aí eu peguei minha irmã pelo braço e disse: Vamos assistir essa aula que eu não quero ir Aham. sozinha. Aí Uhum. fui assistir a aula. Cheguei lá, achei tudo muito bonito, assim, me impressionou muito, né? Todo o domínio do corpo, da professora e tudo mais. Mas sempre com aquele pensamento: isso não é pra mim, isso não é pra mim. Aí até que no fim da aula ela disse: Ah, então tá, a aula que vem tu vem e tu faz, tá? E eu disse: Não, não, eu vim aqui pegar informação pra minha mãe. Aham. Daí ela disse: Não, volta e faz. Daí eu, tá. Aí voltei pra casa e fiquei com aquilo pensando, sabe? Uhum. Parei na frente do espelho, Sei. tentei fazer alguma coisa. Daí eu, ai não, que idiota, para com isso. Fala pra mim. E fui. Fui na semana seguinte, era o sábado, eu me lembro Aham. direitinho. E aí fiquei, fiz a primeira aula e nunca mais parei. A minha mãe nunca fez. A minha irmã começou a fazer agora. E eu, Nossa, e eu fiquei. ficou direto. Fiquei Se direto. apaixonou, né? Aquele mosquitinho assim que quando pica, É, já eu era. acho que foi uma coisa assim, ó, foi do destino, foi um toquezinho da minha mãe, um toquezinho da professora que disse, não, vai fazer, vai vir e vai Com fazer, certeza. sabe? Aham. E aí fiquei. Nunca mais parou. Mas você, depois que você ficou fazendo lá as aulas e tal, você já começou a querer ser profissional ou não? Continuou só fazendo para ter mais uma atividade? Não, logo que eu comecei, eu fazia só porque eu gostava. Só que assim, Uhum. eu fui daquelas que, no momento que eu fiz, eu me apaixonei e eu não parei mais de consumir, Sim, sabe? sim, Era o sim. tempo todo ouvindo música. Na época a gente não tinha como ter acesso, não tinha acesso à Não tinha internet acesso. assim, né? Foi em Verdade. 2006. Uhum. E então, assim, eu via na banca, assim, uma banca lá do centro, eu passei e vi que tinha uma revista que vinha um CD, comprei, sabe? Então era aquelas coisas Sei. assim, o que tinha eu ia consumindo. A gente ia gravando Sim. CD da professora e ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Uhum. Mas quando chegou assim esse momento que você começou a ver, ver que estava sério e que você até, né, acabou indo para fora, assim, como é que foi essa questão de ficar sério e o convite de trabalhar lá fora? Foi um caminho bem longo. Uhum. Porque aí eu continuei sempre bem firme e o tempo todo indo atrás, né? Aí a minha Uhum. professora foi, só que ela foi para a China. Eu nem fazia Uhum. ideia que tinha possibilidade de viajar. E Sim, no jeito que ela foi, também foi diferente, sabe? entendi. Então, Uhum. aí ela deixou meninas para dar aula no lugar dela. E depois, quando Uhum. ela voltou, ela disse assim: Erine, eu preciso expandir os locais de aula e eu quero que tu comece a dar aula. Eu fiquei Uhum. apavorada, né? Eu disse: não, mas não é na minha área, eu fazia fonoaudiologia na faculdade. Não Uhum. tinha nada a ver. Mas aí eu já estava insatisfeita com a faculdade, e aí essa, né, veio assim aquela propostinha, daí eu disse, olha, quem sabe, né, eu não troco a Que doença pela não. saúde. Porque É. foi o meu incentivo, né, de trocar, porque Sim. com a fono eu me desestimulei porque eu vi que eu ia trabalhar com doença o tempo inteiro. Entendi. E aí eu Uhum. disse, não, a dança Não. é saúde, né? Aí eu Saúde, é. mudei para a faculdade de educação física e aí comecei a dar aula. Aí Uhum. fui. Muito tempo depois, eu fiquei sabendo que tinha possibilidade de ir para fora. Aí, assim, né, nos países árabes. Daí eu, meu Sim. Deus. Só que no que eu ouvi isso, até a bailarina que eu li, né, que tava lá, era a Fernanda Mansur.
Aham. Entrevistou. Já teve aqui. E ela tinha um blog que ela escrevia tudo que ela passava lá. E aí eu li aquilo assim, eu disse, eu quero isso pra minha vida, eu vou atrás. Vou dar um jeito e vou atrás. Legal. Aí eu dei muita sorte que na mesma época ela veio, assim, questão de meses, ela veio para Porto Alegre, Que também é de Porto Alegre, gaúcha. Aí Pra ela variar. veio no Ramadã e trouxe o empresário dela. E eles fizeram uma seleção e Sim. eu participei. Mas assim, ó, eu não tinha noção nenhuma, Marcelo, nenhuma. Eu fui assim só para dizer assim, tá, eu vou para ver como é que é. Ano que vem ele volta e daí eu chego assim, oi, agora Super mais preparado. Minha apresentação foi um desastre, um desastre. Meu seio saiu para fora do sutiã, a música botaram errada, eu não tinha noção de nada, de nada. Nossa. No que eu saí do palco chorando, veio a responsável pelo evento, né? E aí ela veio para mim e disse assim, menina, ele te adorou, tu tem um contrato pro Egito. E eu assim, não pode ser. Oi? Aí ela disse, ó, tu precisa 15 figurinos, tu precisa foto, tu precisa vídeo, tu precisa inglês, tu precisa tudo. Um mês eu te dou. Eu disse, tudo bem, eu vou fazer. Aí eu fiz tudo, passou um mês e não veio o contrato. E aí eu fiquei esperando por 4 anos. Não sabia! Eu esperei por 4 anos. Desde que eu fui selecionada até ir no meu primeiro contrato. Foram 4 anos. De faz foto, faz vídeo, arruma figurino e ficou, e ficou. E sempre assim, tem um contrato, não deu. Tem um contrato, não deu. Aí você já queria ir mesmo, né? Já estava na expectativa. Não, eu já estava lá. Eu vivia falando assim, eu vou viajar. Nisso aconteceu muita coisa na minha vida. Imagina, 4 anos, né? Eu tive uma escola, eu casei. Que ano foi esse que você foi selecionada? Tu lembra? Eu fui selecionada? A gente vai ter que fazer uma conta ao contrário. Eu acho que foi 2009. Porque eu fui no... Sabe o que eu tô perguntando? Porque você lembra uma vez que eu tava em Porto Alegre e a gente conversou? A gente tava comendo em algum lugar, eu não sei, eu não lembro onde era. Estava eu, ou você, a Nicole, tinha mais gente. Isso, tu fez uma palestra, lembra no curso profissionalizante que a gente fazia? Lá na Sociedade Libanesa. Tu veio conversar justamente. Não, eu sei que foi disso. Eu sei que foi lá, lógico. Mas eu não lembro qual foi o nosso... Assim, que a gente tava num lugar ali conversando sobre isso. Tu veio conversar com a gente sobre carreira no exterior. Sobre dançar fora. E daí que a gente se conheceu. Isso, eu lembro. Eu só não lembro onde a gente estava exatamente, assim, local fixo. Mas eu acho que foi lá dentro. Eu acho que foi, porque a gente tinha almoço, assim, no curso. Então, mas isso foi antes? Isso foi antes. Se selecionar. Não, eu já tinha sido selecionada, mas foi antes de eu ir. Isso, eu tava esperando. E aí foi, assim, então eu tive muita sorte que eu pude... Sorte, né? Olhando pelo lado positivo, eu tive todo esse tempo para me organizar, né? E você continuou no desejo, você poderia ter desistido também, né? Porque quando tem que ser, não adianta, né? Pode até demorar, mas quando tem que ser, coisa vai, né? E como é que foi pra você, assim, então, você já falou que teve muito tempo pra se arrumar e tal, né? Porque geralmente a correria, comigo foi tipo um mês e aquela coisa, né? De mala, roupa, passaporte, blá. Como é que você, depois que você foi, né? Me diz para que primeiro país você foi e como é que foi, assim, a sua impressão do que você achava que era e de quando, assim, você ter chegado lá realmente. Eu fui para Bahrein primeiro, foi o primeiro país que eu fui. Mas assim, também, apesar de eu ter esperado 4 anos, né? Quando eu tive a notícia de que tinha um contrato e quando ele realmente saiu, foi a mesma correria de vocês todas. Sim, não. Sempre é. Porque, assim, o que me aliviou é que era Bahrein. Bahrein é mais demorado pra gente ir, né? Sim. Mas foi assim, eu fiquei sabendo na segunda semana de dezembro e eu tinha que estar lá no Natal, porque eu tinha que dançar nas festas. Então, um pouquinho, né?
Então, assim, foi aquela coisa. E a gente tem aquela coisa assim de não vou falar pra ninguém até Ah, ter o visto na mão, eu sou né? assim total na vida, entendeu? E assim, eu já tava 4 anos dizendo, eu vou viajar, eu vou viajar. Todo mundo já Aham. tirava sarro da minha cara, entendeu? Eu falava, as pessoas pensavam assim, coitada dessa menina, acha que vai viajar, Vai nada, é só no sonho. coitada, acha que vai. Então, assim, Aham. eu ficava, né, naquela expectativa, e no momento que eles me disseram, não, agora tu vem, teu visto tá sendo. Eu sempre digo assim, quando pedem o nome da tua mãe é porque realmente tu tá indo. É, eu sou taurina, né? Então eu só acredito vendo, né? Só acredito quando eu chego lá. Enfim, É, já teve um caso comigo que eu recebi um visto, que você vai contar depois também, para Erbil, para o Iraque. E eu acho que foi praga da minha mãe, na real, que eu não sei o que aconteceu. Porque imagina, né? Minha mãe, eu vou pro Iraque. Ninguém vai querer, né? Que a filha vá pro Iraque, mas tudo bem. E não sei o que deu, menina, lá, que acabou que eu não fui. Eu tava no Brasil, eu não fui. Então eu só acredito quando eu chego lá, mas enfim, né? E também você está falando uma coisa interessante. Mesmo que você estiver esperando 4 anos, é correria, porque assim, ir para outro lado do mundo não é ir para São Paulo, não é ir para outro bairro, né? Você vai, assim, é uma coisa muito mais emocional às vezes, né? Do que exatamente física. Assim, claro que você tem que arrumar muita coisa, mas peraí, eu vou para o outro lado do mundo, né? Então acho sim, que também exatamente. pesa, né? E tinha toda a questão assim, tu tá com tudo pronto, tá? Tu tá com todas as roupas prontas, tu tá. Mas roupa pessoal, às vezes tu não tem já Não, separada, ou tu mala. quer uma. Mala era uma coisa assim, né? E aí a gente começa a pensar, porque na época eu não sabia, assim, eu comecei a pensar, shampoo, será que tem shampoo lá? Mesma coisa que eu falei, gente, não tem shampoo no mundo árabe. Eu vou levar shampoo, o creme vai durar só esse tempo. Olha a loucura, né? Mesma Então a gente coisa. fica pensando assim, eu preciso levar tudo, remédio, né? E aí posso levar, não Remédio. posso levar, ai meu Deus. Então, assim, É uma neura. era muita coisa para organizar ainda, e as coisas que a gente tem que deixar aqui, né, no país. Pô, tudo Então, ajeitado, né? Assim, é muita coisa para pensar, é muito detalhe. Se você esquece uma coisa, eu lembro que você tá falando de remédio, eu lembro que, tipo assim, tinha, por exemplo, eu não lembro exatamente se foi esse remédio, mas, por exemplo, Buscopan composto, não conseguia comprar lá se não fosse com uma receita. Pô, não dá, né? Você tem que ter um Buscopan na mão. E aí exatamente. você tem que pensar em tudo. Aí se você já vai no inverno, aí você já vai ter que levar roupa que você talvez antes não pensaria. É E muito detalhe. eu já sabia que tinha possibilidade de emendar em outro país depois. E Sim, dependendo sim. para onde tu vai, o clima é completamente diferente. Totalmente diferente. Tem que ter uma mala meio camaleão, né? Uma mala que você. E E sem assim, a gente contar que são sabe só que. 2 malinhas, Isso que eu né? ia falar. Sem contar que você tem que virar, além de bailarina, você é mágica, porque você tem que botar tudo em 2 malas, né? A sua vida em 2 malas. Não dá, né? É bem Exatamente. complicado. E tu quer Mas aí, dizer, e tu quer dizer em meia mala, né? Porque uma mala e é, meia é só de roupa. figurino, né? Só de roupa, exatamente. Sapato. Eu lembro que eu tinha bolsa de shortinho. O Cris estava aqui, eu não sei se ele é. Bolsa de negocinho pro braço, bolsa de sapato, né? Fora É as muita roupas coisa. mesmo, assim, saia. Não dá, gente. É muita coisa para pensar. Imagina tu leva 15 roupas e esquece a saia. Você tem que saber tudo de cada roupa que você tem que levar. É muito, Exatamente. muito tenso, né? É Gente, pode verdade. deixar pergunta aí quem quiser, tá? Vamos, a gente vai ler aqui. E aí, como é que foi Hello. essa impressão? Quando você chegou lá, assim, principalmente da dança? Tá, Quantos anos você tinha quando foi selecionada? Estão perguntando aqui, pois deixa eu é, ver a aqui. mesma pergunta difícil. Eu sou péssima com Eles Ângela. idades e anos, mas eu acho que eu Mais ou tinha uns menos. 23. Ah, tá. Eu acho que era mais ou menos isso. A minha irmã que me ajuda com as idades todas e as épocas. Aham. Como é que foi, assim, sua sensação quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, assim, eu cheguei para fazer a festa de Ano Novo, porque daí o Natal não chegou a tempo o meu visto. Então eu Entendi. cheguei na Na véspera, eu festança. cheguei na véspera de Ano Novo. A minha estreia foi a virada do ano. Marcele, tu sabe como é a virada do ano? Show da virada lá é Liberar. matador. É. E assim,
eu achei que no meio do show eu achei que meus braços iam cair. Eu não tinha mais força para sustentar eles na posição. Eu já achei também que eu ia morrer. No meu primeiro show eu falei, vou morrer no palco, que olha que lindo você morrer no mundo árabe no palco. Total, assim, entrega, né? Porque não tinha nem fôlego. Eu não tinha fôlego, Sei como é que é. eu tinha muita dificuldade com isso no início, assim, né? Outra coisa que me aconteceu foi que no dia seguinte, depois do Ano Novo, eu fiz esse primeiro show. E no dia seguinte, o meu músico era One Man Show. Ele chegou lá na minha porta, bateu e disse: tchau, tô indo embora. Eu disse: o quê? E ele: tô indo embora. Eu briguei com o gerente, tô indo embora. E aí eu passei o meu contrato inteiro com CD. Putz, Então eu cheguei assim, ó, achando que eu ia arrasar com banda, né? uma banda de 15. Aí cheguei com CD, desesperada, tendo que gravar CD, tendo que comprar CD pra gravar, porque eu não levei, né? Eu cheguei lá assim, não, tu vai dançar com banda. Eu, beleza. Então, assim, foi um mix, sabe? Porque eu não tive a experiência completa, né? Com a banda e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ir sozinha ir construindo o show. Eu tinha estudado, eu tinha lido tudo, eu tinha falado com todas vocês que eu conseguisse, né? Pra ver como é que eu montava um show. Mas, mesmo assim, chegando lá, eu tive que fazer meu show sozinha. Então, assim, foi diferente. A minha dança, eu não senti tanto, porque eu já estava me preparando para isso, sabe? Eu já dançava de sapato aqui no Brasil, eu já tentava dançar as músicas que tinham lá, eu já tinha uma listagem das músicas que se dança. Então, assim, quanto a isso, eu não tive muito problema, mas montar o repertório do show foi mais difícil, conseguir achar as músicas gravadas. Porque é mais um trabalho, né? Um trabalho que seria da banda, que você só chegaria lá e dançaria. Não, você ainda tem que construir o show, muito complicado. Né? E tem que ser uma música que, por exemplo, assim, se a gente for dançar, sei lá, tem músicas que a gente dança, Barria. Agora tem uma gravação do Tony mais legal, assim, e tal. Sim. Mas tem umas que são muito velhas, tu não tem como dançar. Tem como, um show pra eles, né? Sim, sim. Não, e a gente sempre fala isso aqui com outras bailarinas, que as pessoas não que não acreditem, né? Mas é muito diferente as músicas que a gente, na nossa época, ouvia aqui e as músicas que se dançavam e ouviam lá. Então, assim, isso que ela tá falando, que ela já tinha noção das músicas, porque realmente é muito diferente, né? Era um mundo meio que à parte. Quando você vai pra lá, é outra coisa. Né? Então, quantas vezes eu dancei música que eu nunca tinha ouvido? Nossa! Quase todo show, alguma bomba vinha, assim, que eu nunca tinha ouvido, entendeu? Com certeza. Principalmente quando pega Jorge Wassouf. Eu amo! Eu não posso falar que eu amo. Eu já ouvia Jorge Wassouf desde o meu segundo ano de dança, eu já ouvia, não sei porquê, eu falei, eu amo esse homem. Aí até uma amiga minha falou, credo, esse homem com voz monstro. Eu falei, eu amo esse monstro. Eu amo. Eu também não gosto dele. Eu amo, gente. Eu encontrei ele no Líbano, né? Tirei foto com ele e tudo. Amo. E isso que você falou também do Ano Novo, eu lembro que eu dancei em Oman, não era meu primeiro contrato, mas eu fiz uma festa de Ano Novo para 1000 pessoas, imagina. 1000, gente. Então, assim, imagina ela ter chegado no primeiro show de Ano Novo. É muita coisa, né? É uma carga, né? Mas assim, o que mais, mesmo você estando preparada, que você falou que já dançava de salto, já sabia algumas músicas, mesmo assim, teve alguma coisa que te surpreendeu, assim, ou, por exemplo, o que me surpreendeu muito, além disso que a gente está falando, foi o timing do show, assim, eu não tinha fôlego, a minha dança era muito mais lenta aqui do que lá, então assim, teve alguma outra coisa que você sentiu diferença? Eu tive o mesmo problema do fôlego, né? De conseguir aguentar. Uma hora, né? O meu ainda era 2h30, então aliviava um pouco, mas não é muito bom também, né? Porque daí o corpo esfria, daí tu volta. Né? Eu prefiro direto. Eu tive o Halid, que hoje é o amor da minha vida, mas assim, eu caí direto lá em Bahrein com o Halid de Brasil. Né? Eu ainda tentei alguma coisa do que eu via, mas eu não tinha ginga. Chegou uma hora que meu gerente disse assim, quem falou que tu dança na hora do Halid? E eu,
Halige. E ele, Do Brasil. não, querida, para de dançar, não tá bom. E lá, né, todo mundo é muito direto, né? Então, assim, ninguém tem aquele tato. Super. Aí eu comecei a enrolar na hora do Halige. Eu chamava as pessoas para dançar, porque Bahrein, graças a Deus, Sim, dá para calminha, chamar. né? Dá, graças a Deus, amava. Aí eu chamava, eles adoram, subiam no palco, eu ficava só observando e Olhando, analisando. E é assim, assado. piano. E aí fui, né? Aham. Assim comigo também. Às vezes eu saía do palco, eu anotava na mão, coisa que eu via assim, até eu chegar no quarto não ia comportar, né? Eu pegava ali um gerente, uma caneta, eu anotava na mão, porque às vezes é assim mesmo. Porque a gente tá na fonte, né? Com quem que a gente vai aprender? Tô no mundo Halige. Vou aprender Halige, né? O melhor lugar para aprender isso. Então, é maravilhoso. Eu também passei, eu já gostava de Halige, né? Mas passei a amar. Bahrein ali também, muito legal, né? E vem cá, quais países você foi? O que aconteceu depois de Bahrein? Para onde você foi? E depois, quais países você... Tá, daí eu saí de Bahrein e fui para Abu Dhabi. Aí dancei, nossa, dancei num lugar maravilhoso, assim, daí sim, eu tinha, né, banda, o restaurante estava sempre cheio, porque daí eu fui para um contrato que era assim, era só 3 vezes na semana, era só os dias cheios. Que delícia. Era quarta, quinta e sexta, sabe? É. Então, assim, eu dançava quarta, quinta e sexta e aproveitava o resto da semana. Que delícia. Aí eu tinha banda não, tinha um one man show também, mas aí era maravilhoso, sabe? Foi quando eu realmente consegui aprender bem mais, né? Sim, Aí claro. depois voltei para Bahrein, daí eu voltei muitas vezes para Bahrein. Aham. Depois fui Jordânia, Líbano, Erbil, no Iraque, que mais? Dubai e Turquia. E aí depois fiquei morando em Abu Dhabi. Ai, que legal. Mas qual lugar, assim, você gostou mais de morar mesmo? De ter passado, de ter visitado? Difícil. Porque assim, Difícil, né? muito. Porque no Líbano eu morei por quase 1 ano, Uhum. né? E lá é muito bom, muito fácil de morar. É muito muito próximo assim. da gente, assim. Parece da gente, parece que a gente está acostumado. E Abu Dhabi, que depois eu fiquei, né? Porque quando eu me mudei para Abu Dhabi, foi uma coisa assim, eu saí do Líbano e fui para lá. E foi uma questão assim de facilidade de trabalho, porque é muito Sim. mais fácil trabalhar nos Emirados hoje em dia do que trabalhar no Líbano, Sim. né? No Verdade. Líbano, se tu não tem nacionalidade, hoje está praticamente impossível ficar morando lá como bailarina, né? Então, como Abu Dhabi tinha essa possibilidade, daí eu fiquei morando lá. E também são Uma delícia, completamente Dhabi. diferentes, mas os 2 lugares são muito bons. Sim, Abu Dhabi eu amo também, adoro, adoro. E deixa eu te perguntar outra coisa. Eu ia perguntar outra coisa, mas eu vou antecipar. Algum miquinho, alguma coisa engraçada que você tenha passado, seja no palco, seja com a cultura árabe, porque sempre tem, né, gente? Não dá pra dançar anos e não tropeçar, não cair, não falar alguma coisa, né? Não fazer um ralite que não é ralite. Sim. Ai, guria, eu já tive agora por último, eu trabalhava direto no safari, né? No deserto. E aí teve uma vez que eu tava dançando e tinha uma família com um bebezinho, assim, um menininho de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E tava um calor, assim, quase na época do Ramadã, já tava super Que é no quente. desertão mesmo, né, gente? Tem lá as tendas, enfim, bem no meio do deserto. Sim, Quando é bem calor, tá à noite o calor, né? Mais de 40 graus. Muito quente. E aí tava um calorão, assim, quando eu vejo, a criança sobe no palco pelada, completamente nu, com o pinto de fora, assim, balançando, e o guri ficava correndo, assim, ao meu redor, e eu dançando. Eu não sabia, eu tava morrendo de raiva, na verdade, dos pais, não da criança, né? Sim, claro. Porque tipo, a criança tava chamando atenção, tava atrapalhando, tava incomodando, né? E tava pelada num país. Tudo bem que era uma criança, mas é um país muçulmano, né? Lógico, lógico. Gente. Então, Mas assim, ali é um lugar, os safaris são mais turísticos, né? Tem bem mais turístico do que o local.
Sim, são bem mais E aí turísticos. ficou se segurando para não tirar a Aí criança eu olhava para os meus do colegas, né, espaço. os drivers, e eu fazia assim, tipo assim, tira essa criança daqui. E eles nem aí, todo mundo olhando, assim, Aham. Ai, meu eu querendo Deus. matar. E o super mico da minha carreira, que foi assim, o maior de todos, foi quando eu estava fazendo o contrato em Dubai, lá no Crown Plaza de Dubai. Aham. Aham. Tu já dançou lá? Acho que sim, né? Não, não, Não? não. Mas tu já foi. Não. Sabe como é que é o Já, palco, né? sei, O palco sei. redondo e tem uma muretinha ali que Sim, sim. divide a banda, né? De todos os vídeos que eu vi e do pequeno momento que eu tive antes do meu show lá no palco, eu achei que essa mureta era um palquinho, assim, era reto e que os músicos estavam em cima dela. Sei. Fui eu lá, meu primeiro show, dançando sair, o Dark, né? Aham. E aí o Tabo vem tocar, né, com a gente ali no meio. E eu nunca tinha tido um contrato assim, dividindo. Aí tá, fui lá, dancei toda, fiz charme com ele, brinquei com todo mundo. Na hora da finalização, eu comecei a girar com a saia na mão e girei, girei, girei. E o cara se posicionou no meio do palco. E aí, durante o giro, eu vi que se eu parasse, eu ia bater nele. E aí, o que eu pensei? Eu vou finalizar sentando na mureta. E eu fiz isso. Só que o que eu pensava? Que o negócio era reto e era longo, só que ele era bem estreitinho. Quando eu sentei, Marcele, eu caí para trás com as pernas para cima na finalização da música. Meu Deus! Imagina a música terminar com a bailarina com os pés para cima. Assim. Que situação! Que vergonha. Que vergonha que eu Tava passei. cheio. Quando eu olho, tava. Quando eu olho assim, ó, os músicos atrás de mim, eles morriam de rir. Eles não Lindo, conseguiram lógico, nem me ajudar a lógico, levantar, de tanto que eles lógico. riam da minha cara. Gente, que vergonha. Aí E eu você conseguiu? levantei toda errada, sentei, o público rindo, todo Meu mundo Deus. rindo, eu comecei a rir, né? Lógico, é a única coisa que dá pra fazer. Tá, levantei, agradeci, disse estou bem, fiz uma graça. Aham, Aí, na próxima música, eu disse aham, assim, eu preciso tirar um sarro disso, né? Senão lógico. acabou pra mim. Delicado. Tá nesse drama, a gente vai lá e faz um caldo. Aí eu peguei, sentei na mureta, que eu já sabia que era estreita, e disse assim, agora eu não vou cair. Aí eu fazia assim pra eles, não vou cair, não vou cair. E Gente, aí continuei o show. horrível, né? Ai, que situação. Mas é Foi, isso, a gente tem que ser artista até nessa hora, né? com Fazer de certeza. como é que é? Uma limonada de não sei o que, eu não sei falar os ditados, mas um suco, sei lá do que. Mas horrível, gente. Mas você não se machucou. Não me machuquei, só foi o mico, né? Só Só paguei um casco. o psicológico machucou, né? Ai, gente, horrível. Também já aconteceu várias coisas comigo. E assim. E pior quando você tem o show inteiro ainda pra dançar. Não dá pra você sair correndo. Sim, eu Chorar. tava no meio, né? Ai, gente do céu, que vergonha. É, e assim, o que eu ia te perguntar também? Se você for lembrando de outros micos, você fala aí, tá? Que a gente também Tá. gosta de rir aqui. Mas me conta como é que foi essas duas experiências que eu. Bom, Turquia é um lugar que eu amo, eu nunca dancei lá, mas eu já visitei algumas vezes. É o meu amor, assim, amei demais. Não sei como foi a sua experiência com a dança, se você puder contar, e também como foi no Iraque. Conta pra gente. Tá, eu fui primeiro pro Iraque, né? Tá. Foi um mês só. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque é completamente diferente. É um país totalmente diferente dos outros que a gente costuma Aham. trabalhar, né? Era bem complicado, assim, porque eu não podia sair sozinha na rua, sem estar acompanhada de um homem, né? Era bem distante onde eu morava, assim, o hotel ficava mais distante. Foi bem em seguida que estava toda uma bagunça lá no Iraque, né? Foi 2014 ou 15 que eu fui. Então, assim, quando eu tive que contar para minha família que eu ia ir,
porque eu tava no Líbano. E aí eu tinha que ir. Aí o que eu fiz? Eu comecei a falar pra todo mundo assim, eu tô indo pro Kurdistão. Quer dar uma disfarçada. Mas onde é que é o Kurdistão? Ali, sabe? Eu vou na capital, Erbil. Pro meu pai sempre foi essa história. Tipo, eu não sei se ele sabe que eu fui pro Iraque. Ele tá vendo a live, ele vai saber agora. Ele não tem Instagram, ainda bem. Então o Instagram tá certo. Porque eu não falei pra ele assim que eu ia para o Iraque, porque senão ele não ia deixar. Ele sempre foi a pessoa mais relutante, assim, de eu viajar, né? Da minha família. Então, assim, eu disse, não, vou matar o meu pai de coração. Se eu falar que eu tô indo pro Iraque, não tem porquê, né? Então, eu sempre falei, assim, eu vou pro Kurdistão. Mas foi muito legal, foi outro tipo de público, né? Eu tinha que dançar várias músicas iraquianas durante o meu show. Uma experiência, né? Foi super legal. E assim, é bom a gente falar que assim, a gente fala Iraque, a gente pensa logo em guerra, mas assim, são regiões, né? Cidades, então assim, ninguém vai dançar, não ia nem ter um contrato num lugar que tivesse, né, algum problema assim, muito sério. Então, se a gente tem possibilidade de ir, porque pode-se ir, né? Exatamente, jamais, né? Os empresários nos mandariam para um lugar onde é perigoso. É que assim, a gente tem a impressão, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que falou, mas o mundo árabe é tudo guerra. Não é assim, gente. Primeiro que tem mais de 20 países árabes. Segundo que o próprio país tem milhões de cidades e regiões e não exatamente no país inteiro pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Então, se a gente tem possibilidade de ir, é porque, né, tá liberado. Então, com certeza. Eu sempre falei, eu tenho muito mais medo de andar no Brasil, na rua, do que de andar... Rio de Janeiro. Gente, eu sou carioca, pelo amor de Deus. Ou eu vou andar onde? Exatamente. E aí, depois... depois eu fui Turquia. Turquia eu fui para a região do litoral, né? Eu fui para Alânia. E aí foi uma experiência completamente diferente, porque era para trabalhar numa companhia. Então eu dividia tanto show quanto a residência, né? Que a gente morava assim num complexo de 3 casas, com artistas de tudo que é a área da dança e de tudo que é país. Então, morava o pessoal da África com a gente, morava colombianos, um grupo do Azerbaijão, né? Então, assim, era super legal a experiência de trabalhar em equipe, assim, né? Cada noite a gente tinha de 2 a 3 shows em hotéis diferentes. Entendi. Então, assim, por exemplo, toda quinta-feira era no mesmo hotel, mas cada dia era um hotel diferente, sabe? E aí eram shows mais curtos do que a gente está acostumado. Geralmente eram 20 minutos de show, mas eram três shows na noite, né? E é aquela correria, sai de um, vai para outro. Eu acredito que mas tinha outras bailarinas de dança dentro ou só você? Sim, nós éramos 3. Nós éramos 3. E então a gente ia revezando, assim. Então podia acontecer que numa semana eu dançasse num hotel, o hotel que era daquela semana, e na outra eu trocava com a outra bailarina, né? Então isso foi muito legal. Sem contar que a gente dançava em anfiteatros dos hotéis. Caramba! Então, assim, era a noite árabe naquele hotel. Então, geralmente dançava o grupo turco e a gente. Sim. Né? E a bailarina. Então, assim, eu assistia eles dançar, eles dançavam, daí eu dançava, e aquele monte de gente, assim, muita gente mesmo. Tinham hotéis que eram enormes, o palco. Mas era banda, CD? Era CD. CD. Era CD. E era um estilo de show bem diferente também. É isso que eu ia te perguntar, o que vocês tinham que dançar lá? Eu fazia uma entrada. Porque, gente, Turquia não é um país árabe, né? Então... Exatamente. Eu fazia, e assim, também não estava dançando para turcos na maior parte do tempo, estava dançando para turistas, né? Muito alemão, muito russo, chinês, né? Então, assim, é um tipo de show diferente. Por exemplo, as músicas que a gente comentou antes, que a gente aprende porque dança fora, na Turquia não funciona essas músicas. Tem que ser um show bem
bem chamativo, assim, sabe? Sim. Porque assim, não pode Diferenciado. ser, não pode ser música muito monótona, tem que ter movimentos de impacto que chame atenção. Ainda mais quando eu dançava depois do grupo turco. Porque quando eles. Imagina, as músicas dele, tudo alegre, tudo feliz. Quando Sim. dançava o grupo do Azerbaijão antes de mim, eles tacavam faca com fogo da boca, assim, sabe? Botava a faca na boca e tacava assim. Nossa, o que que sobrar pra bailarina, coitada? Aí chegava eu lá com um véu. Então eu fazia uma entrada, sempre com um acessório, que Sim, cobrisse bastante o palco, que sim. preenchesse, né? E entradas assim bem marcantes. Depois eu fazia um solo tábua, bem comprido também. E depois eu fazia uma animação. Ah, não, Mas eu nem fazia podia espada. descer, né? Era só no palco. Podia. Ah, que delícia. Fazia espada também, que é outra coisa que chama atenção. Então, fazia entrada, Sim. espada, o solo tábua para finalizar ali, né? E aí a outra era animação. A animação era pegar o pessoal do público e tirar sarro da cara deles. Adoro. Poderia ser uma hora assim pra mim que eu ia adorar. Então, assim, eu pegava peruca, botava neles, fazia os caras tirar a camisa. Bom, eu fazia misérias com eles, né? Aham. Então, assim, era bem diferente do que é Sim, no Golfo, né? No Líbano. sim. Ah, interessante, né? Porque mais experiência pro currículo aí, tanto do lugar, quanto do tipo de show, tanto quanto a interação, né? Você morar com outras pessoas não é fácil, né? A gente estava acostumado o quê? Até nosso quarto lá no hotel, de luxo e tal, já descia ou subia para ir pro show, né? Então tem muita diferença. Exatamente. E a E gente tem que saber esperar. eu aceitei Turquia por causa disso. Porque Sim. era uma coisa completamente diferente, né? Aham. Não, e eu amo a Turquia. Nunca fui E é nesse lugar. lindo. É lindo, É nossa. lindo. Meu Deus do céu. Gente, quem tiver perguntas, coloque aqui também pra gente fazer pra Irine. E o que mais que eu te contei? Você falou que foi pra Jordânia também. Fui pra Jordânia. Foi Muito lá. legal. Muito legal. Jordânia é linda. 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 O pessoal, as pessoas na Jordânia são muito legais. Aham. Muito receptivas, né? E lá era o mesmo estilo Mas você dançou em dos Amman? outros shows. Não, dancei no Mar Vermelho, no Mar Morto. No Mar No Morto. Mar Morto. Legal. É. É, perto. Uhum. Ah, é É muito uma interessante. horinha, né? É bem pertinho. Ah, é uma delícia. E era É show com muito gostoso. CD ou era com banda? Como é que Lá era é? com CD também. Com CD também. É, a gente que é banda, né? Porque a gente já dançou tanto tempo aqui no Brasil com CD, né? A gente chega lá e a gente quer dançar com banda ao vivo, mas tudo É. bem, né? Claro que sim. E vem cá, qual foi a maior diferença, assim, que você. Não é, parece a mesma pergunta, mas não é. Que você vê, assim, da dança no Brasil. Pode ser da visão que você tinha antes de ir, não tem problema, não precisa ser o cenário atual. E depois, assim, o que que mudou de dança que você fazia no Brasil e depois que você passou a ir para lá? O que que você acha que é importante agora ter na dança que você não fazia antes ou que você não via antes, né? Que tinha importância? O que que Mudou foi assim? tudo. Mudou absolutamente tudo. São duas bailarinas diferentes, É. né? Mas eu acho assim que o que mais muda é essa interação com o público, né? Da gente saber comunicar. Sim, é E muito aí, importante, né? muito, Eu falo muito. que tipo, isso é vital. Se você não tiver isso lá, é bem difícil. Não se sustenta, não fica. Uhum. Inclusive, as primeiras pessoas a te julgar vão ser a banda, Uhum. né? Os músicos, eles vão virar pra ti e vão dizer assim, ou nem vão falar pra ti, né? Vão fazer vão falar Não. assim, essa bailarina aí não fala com ninguém, é uma Mudança. antipática, É. né? Porque o público espera ser notado enquanto a gente tá no palco, Tem que né? ter essa troca, né? Não tem como você dançar só pra você, né? Exatamente. Eles querem porque a gente tá ali fazendo parte da noite deles, né? Sim, sim. E se Sim, a tu não gente tá, comunicar com eles, eles vão te ignorar o resto da noite, né? Tu vai passar uma hora inteira tá dançando jantando lá, sozinho. conversando. Eu sempre falo isso também, né? Eu gosto quando o bailarina fala, né? Porque aí reforça.
Não dá, senão, assim, você não prende atenção, né? Eles vão continuar jantando, olhando pro lado e você vai estar só ali fazendo figuração, né? Com certeza. Porque foi E eu isso que acho você falou. A gente tem que fazer parte da noite deles ali, né? É. E eu acho que outra coisa que eu sempre notei, tanto antes, quando eu notava que as meninas iam e voltavam, quanto eu vejo na minha dança mudou, é que a gente se sente mais à vontade no palco, né? Lá. Lá. Depois de Mesmo experienciar. sendo lá. Verdade. Muito verdade isso. Porque, por exemplo, assim, a gente dança aqui, a gente tem o quê? 5 minutos, se a gente dá muita sorte, a gente tem 5 minutos de música e a gente precisa fazer tudo aquilo. A gente chega a sair do palco sem ar. É verdade. Né? E depois que a gente vai pra lá, que a gente está acostumada a dançar 1 hora, né? Que a gente está acostumada a cair, levantar, que a gente perde a saia, que a roupa cai, né? A gente escorrega e a gente arruma. Se torna uma coisa meio que cotidiana, né? É normal estar ali. E a gente se sente à vontade. É verdade, concordo. Né? O nosso sorriso muda quando a gente tem essa experiência de dançar fora, né? A gente já não fica mais... É engraçado que eu sempre falo a mesma coisa que você está falando, parece que é uma despreocupação, mas não no sentido de relaxar, né? Só relaxar. Eu me sentia muito mais à vontade de dançar lá do que aqui. Entendeu? Olha que contradição, né? Entre aspas. Pô, tô no mundo árabe tá me vendo, eu não sou árabe, e eu tô, né, dançando pra eles, e como que eu me sinto mais à vontade lá, que eu posso ser mais julgada, entre aspas, né? Do que aqui, mas era uma sensação minha. Né? Você tá falando a mesma coisa. Né? Talvez porque aqui todo também o público que vai assistir também, né, conhece muito sobre aquilo, tecnicamente falando, né? São pessoas que estudam. Eu não sei explicar, mas eu sei que eu me sentia também, a mesma coisa que você está falando, mais à vontade lá. Isso eu sinto isso e consigo reparar isso em quem já dançou fora. Sim, sim. E engraçado, né? Quando a gente volta pra cá, eu não consigo mais dançar como eu dançava aqui antes, né? Tudo muda. E é estranho, eu não sei, é aquilo que a gente estava falando antes no Zap, né? Sei lá, a gente volta diferente. A gente volta diferente, com uma outra visão. Parece que você acessou um outro lado da história, né? Que só indo lá, morando lá, que você vai acessar, né? Então, com certeza. A gente não consegue nem expressar, né? É um crescimento dentro da dança, né? Porque são todos os dias, né? Dependendo... eu já tenho mais de 6 anos de carreira fora. Então, assim, é todo dia dançando, né? Às vezes agora, por último, eu dançava de noite e dançava todos os dias no deserto. Então, assim, são 2 shows, né? É muita coisa. Então a gente cresce na dança de uma forma incrível, né? Na cultura e tudo mais. E pessoalmente, né, Marcele? Porque assim, sair do teu país sozinha para uma carreira, né? Porque não é fazer um intercâmbio. Com certeza, eu nunca fiz, mas com certeza um intercâmbio tu também cresce sozinha. Mas tu chega como um estudante naquele país. A diferença da gente é que a gente vai para o país e a gente chega como profissional. Isso, vamos trabalhar. E a gente não é profissional quando a gente chega. Não, zera tudo, né? Quando a gente chega lá, você pode ter 20 anos de dança aqui. Parece que zero. Claro que você, né, vai aproveitar a técnica, tudo, mas assim, é um outro interruptor que você tem que ligar. Né? Você vai reaprender algumas coisas, né? No sentido geral, na técnica na técnica também você vai aprender. Mas assim, não é só técnica, não vai sustentar se você tiver só técnica, né? Com certeza. Não sustenta. Né? E foi o que eu falei, às vezes a gente não consegue nem explicar também porque, né? Não sei se você sentiu isso, acho que sim. Né? É uma outra emoção ali, o árabe tem um outro tipo de comportamento quando ele ouve a música, quando ele tá no show, né? A relação que ele tem com a música.
né? Então isso te envolve também. Se você não se sentir envolvida, parece que não está acontecendo. Parece que não houve o casamento, né? E a gente precisa mergulhar nesse universo deles, Muito, porque até gestual é diferente. E para muito, comunicar com eles, a gente precisa fazer um gestual parecido, senão eles não vão nos entender. muito. A gente precisa entender do que a música fala, né? Porque Aham. senão a gente tá bem feliz numa música que é uma tristeza só. Não tem nada a ver? Com certeza. A Marília está dizendo, é outro tipo de conexão, com certeza, é outro tipo. E às vezes aqui, né, a gente cobra um pouco da parte técnica, né? Enquanto que lá, lógico que você tem que dançar bem, lógico que você tem que ter técnica, uma coisa não exclui a outra. Mas só isso não sustenta. Se você não tiver esse outro tipo de conexão, não vai, né? A coisa não vai. Eu sempre conto isso aqui, eu lembro que uma vez, que lá a gente falava, né? Espera, é assim, né? Espera. Uhum. E eu sempre fazia assim, né? Aí eu falei assim, gente, alguém falou, não faz isso, né? Não sei o que seria isso também, cara, enfim. Faz assim. E eu lembro que eu fazia assim, depois eu comecei a me adaptar, e aí eu começava a fazer assim. O meu gesto era assim. Mudou. Foi a transição. Aí depois eu cheguei no Brasil, eu só fazia assim. Aí ninguém entendia. Então, assim, né? Você tem que virar assim, sua cabeça, você tem que entrar na cultura mesmo, senão a coisa não para. Né? Com Não vai certeza. mesmo. Eu me lembro que quando eu trabalhei com um músico libanês, teve uma vez que ele disse assim, que música tu quer fazer? E aí eu disse, o que eu queria? Eu queria Ana Bastanak, e eles não tocam essa música lá, né? Aí eu falei, aí ele pegou e fez pra mim assim, ó. Esse é tipo. Sabia? Eu não sabia, fui bem feliz. Pra mim, isso era um sim. Tipo assim, pra mim era, vai lá, dança. Bora! Aí ele tocou outra música, completamente diferente. Aí que estranho. Aí cheguei pra ele e disse assim, por que tu não tocou a música que a gente combinou? E ele, porque eu te disse que não. Eu disse, não, tu fez assim, vai. E ele disse, Habibi, isso é não. Não! Eu também ficava direto assim, vamos? Então, vamos? Ai, gente, é muito engraçado. É muito engraçado. Até isso é diferente, não tem como. Né? Você tem que estar. A cultura, gente, faz parte do estudo, né? Se você não mergulhar nisso também, parece que falta um pedaço. Claro que lá a gente acaba aprendendo na marra e aprendendo no dia a dia, né? A gente não faz curso para isso, a gente já tá no curso da vida ali, né? Mas quem não foi, ou né, ainda não conseguiu ir ou viver lá, que estude com pessoas também que têm esse know-how, que tem essa bagagem para agregar aí nos estudos também, né? Estuda técnica, estuda música, estuda tudo, mas também estuda a cultura que vai fazer você crescer como bailarina, né? Com certeza. Até para entender, né? Quando a gente vê um vídeo de alguém que tá lá, entender por que é daquele jeito. Eu sempre falo assim para as minhas alunas que a gente tem que ter muito cuidado quando vai assistir um vídeo de uma bailarina que está dançando fora ou que é de fora, o gestual que ela faz, porque nem sempre ela está interpretando a música com aquele gestual. Às vezes ela está fazendo uma graça para a pessoa que está assistindo ela. E aí tu pega aquilo e acha, não, nessa parte da música é legal fazer isso daqui. Que vai ser, é o que diz a música. É verdade. Tem que ter muito cuidado. A Maria tá falando, sabe que é preciso ter calma para absorver, com certeza. Muita calma, aos poucos, né? E assim, também não ver uma bailarina que é de lá, que dança lá, ou que não seja de lá, mas que está dançando lá, e não julgar, porque assim, às vezes a dança nem tá no... Aquele vídeo ali nem tá num contexto que você nem sabia qual era. Às vezes a pessoa tá dançando 1 hora de show, tiraram um pedacinho, né? E aí... A Marília sempre comenta isso, né? Que a gente não pode julgar um vídeo pelo que a gente está vendo, porque é totalmente fora do contexto. Sem contar que é o que eu sempre digo para as minhas alunas. Nós temos 2 mercados. O mercado do Brasil, que é um mercado de aula, um mercado de aprendizagem, de festivais, onde a gente aprende de uma forma. O mercado de fora é de entretenimento. Então, assim, a gente tem que fazer o que o público quer assistir. É verdade. Então, às vezes, a gente vê coisas que parecem ser estranhas, ou absurdas, ou só diferentes,
E a Sim. gente precisa entender que aquilo faz parte da nossa vida lá, do nosso show lá. A gente não, É não normal tá lá aquilo lá. mostrando técnica, ninguém tá nos julgando pela nossa técnica, É né? verdade. Não, e como você falou antes, é muito diferente a gente dançar uma música e a gente dançar um show de 1 hora, né? Você Exatamente. dançar uma música, você tem aqueles 5 minutos para fazer aquilo. Você tem que mostrar tudo ali. Se a gente lá fora, dançando 1 hora, a gente mostrar tudo em cada música, a gente já morreu. Já no meio do show, já pode recolher, já pode tirar do palco e já não dá. Não dá para você, né, dançar 100% tudo com impacto, com um show de 1 hora, Não tem né? Tem que ser bem organizada a coisa. Tem que ser bem equilibrado, que é uma coisa que a gente aprende aos poucos também. Sim, Né? no início a gente chega Ninguém querendo ensina. fazer tudo. Fazia tudo, por isso que eu achei que ia morrer. Eu falei, cara, meu primeiro show já era. Né? Então, assim, você também tem que saber dosar. Tem músicas que você vai interagir mais, né? Tem músicas, sei lá, enfim, tem que criar esse know-how aí enquanto a gente está, né, passando lá pelos contratos. Gente, passou muito rápido, já tem quase 1 hora que a gente está falando, eu tenho medo da live cair. Queria Não te cai agradecer. mais. Não, Cai mais agora, com 1 hora, não. bom. Olha eu, né? Já querendo ficar super. Vamos ficar mais, vamos ficar mais. Não, só tô aqui sempre olhando minha bateria, tô preocupada com a minha bateria. O que você daria assim de dica ou de incentivo, né, para pessoas que ou querem entrar na dança, querem fazer dança, ou que estejam desmotivadas, né? Ou para quem quer também um dia dançar fora, assim, que dica você daria? Pode ser 2 dicas diferentes, né? Porque dançar fora também tem umas peculiaridades, né? Então, o que você diria aí? Eu acho que assim, acima de tudo, tem que estudar, sempre, independente da onde a gente for atuar, se é no Brasil, se é fora, tem que estudar. O estudo tem que andar de mãos dadas com a gente, do início até o fim da vida, nem da carreira, né? Com certeza. Principalmente porque a gente está lidando com uma cultura, né? É mais do que só uma arte, é uma cultura e que não é nossa. Então a gente tem que estudar sempre. Depois de estudar, a gente tem que ainda refletir sobre o que a gente está estudando, né? Ouvir o que a gente fala. Eu acho exatamente, eu acho muito interessante que no início da live, né, tu sempre diz assim que a experiência parece ter sido a mesma, né? A história parece ter sido a mesma, mas cada uma teve uma visão, cada uma passou por uma coisa diferente, né? Cada uma escreveu a sua história diferente. E é a mesma coisa sobre o que a gente lê ou o que a gente ouve num curso, né? A gente precisa ouvir aquilo, ouvir outra opinião, ouvir outra, e daí tirar o nosso entendimento. Então, isso também faz parte do estudo, né? Com certeza. E quem quiser viajar, eu acho que, assim, tem que ter muita garra, muita persistência. Não é porque a gente chega lá que tá tudo fácil, que tá tudo lindo. É um mar de rosas. Não é tudo lindo, né? É maravilhoso, e é por isso que eu ainda vivo nessa vida, né? Até hoje. E que assim que o corona passar, já tô de volta. Tô indo. Então assim, não é que não seja bom, que são só coisas ruins. Não, mas tem muita coisa ruim e que a gente não mostra nas redes sociais. Porque eu não vou abrir a câmera chorando e dizendo, meu Deus, aconteceu, tá cair do palco, né? Óbvio. Então, eu sempre firmo isso, sabe? De parar de pintar o mundo cor-de-rosa lá, porque não é. Porque se a gente chegar lá achando isso, a gente quebra a cara muito feio. Sim. Né? Não, e muita força, né, também interna. Porque, assim, se você não tiver, você não fica. Então, eu acho assim, se é o sonho, vai fundo. Tem que ir, tem que experimentar. É uma experiência maravilhosa, mas vai forte. Vai com um psicológico muito bom, né? Porque tu vai ser testada diariamente. É uma pressão, né? Mas é bom. E uma coisa
uma coisa que eu demorei muito, sabe, Marcele, para entender e que se eu tivesse entendido no início eu teria sofrido muito menos, é justamente isso que eu falei, que lá nós estamos ali no palco para alegrar, para entreter Sim, o dia da sim, pessoa, né? Eu verdade. tinha muitos pudores, sabe, na dança. Eu ficava assim, eu não vou fazer tal movimento porque é muito sexy. E É. isso me machucou tanto, porque se eu tivesse encarado Uhum, que, ok, eu preciso ser sexy, uhum. teria sido Seria mais muito fácil. mais fácil para mim, Uhum, muito mais fácil para mim, uhum. né? E eu cheguei lá com essa, apesar de achar que eu sabia muita coisa, por ter tido muito tempo para aprender, né? Sensacional. Eu cheguei lá e quebrei a cara muitas vezes, sabe? Sim. Por ficar toda assim, não, esse tipo de coisa eu não vou fazer. Só que se tu não faz, a tua colega que faz vai tirar teu lugar, É. É, você tem que né? entender o contexto que você está vivendo, né? Se você escolheu aquilo, você tem que entender o que aquilo requer que você faça, que você seja. Claro, você não vai deixar de ser você, mas você tem que ter algumas coisas que você tem que se adaptar. Não tem E como. nunca, óbvio que eu não estou dizendo para fazer qualquer coisa a qualquer É, preço, lógico. né? Não. Inclusive tem uma história que eu e a Marília a gente trabalhava no mesmo contrato e aí um cliente ofereceu a mesma coisa para as duas, subir em cima de uma mesa de vidro para dançar. Aham. E aí a gente disse pra ele, não. E ele disse, mas eu pago. Aí eu disse, mas eu vou me quebrar inteira. E ele disse, mas eu pago. Ah, ótimo. Vai pagar o quê? Uma cirurgia plástica? Sabe? Então, tem coisas Não. que, óbvio, vão ser absurdas e que a gente não vai fazer. Mas tem Sim. outras coisas que a gente precisa abrir mão um pouquinho, né? É. Eu acho que na época que tu foi, dançar samba era uma coisa bem mais difícil de acontecer no meio do show, É, sim. né? Quase E nunca que fiz isso. e que se a gente vai com esse pensamento de não, eu tenho que dançar a dança do ventre tradicional, eu tenho que fazer o Só pura. melhor e só isso, tu não fica, né? É, Tem que abrir verdade. uma brecha que outra. É, até porque é um show de 1 hora. Você tem que ter variedade. Você vai ficar só dançando. Não tem como você só fazer, né, a mesma coisa. Você É, tem que variar, né? Então, assim, você tem que trazer o que tem a seu favor. As pessoas às vezes sabem que você é brasileira, eles querem também, né, ver algo diferente. Então, por que não? Né? exatamente. Tem Mas hora isso para eu tudo. Tem demorei. momento. Demorei para aprender isso. Foi difícil. É, ó, tem coisa que a gente só aprende antes de eu ir. Eu conversei com várias pessoas que estavam lá, que já tinham ido. Pessoas que ficaram no mesmo lugar, uma amou, outra odiou. Cada uma teve a sua experiência e eu colhi material de todo mundo. Quando eu fui, eu tive uma terceira, quarta, quinta visão. Porque é a sua experiência da coisa. Você nunca vai. A gente vai falar que sempre vocês vão ter uma ideia, mas só indo para saber. Né? Só Com certeza. experienciando, só passando pelas situações para poder sentir na pele o que, que é. Né? E vão ter Com altos e certeza. baixos como a gente tem na vida normal. Nada de diferente da, É um da vida que a trabalho, gente né? No fim das contas, é um trabalho. A gente está lá para trabalha. trabalhar. Você tem boa relação, às vezes você não tem, às vezes tem alguém que quer puxar seu tapete, às vezes tem alguém que te ajuda. Né? É a mesma coisa. E pra gente fechar, fala assim, se você tá dando aula, seus projetos, quando você vai voltar a dançar, como é que é? Tá. Eu estou dando aula regular e Uhum. eu e a Marília estamos com um grupo de estudos. Ah, que legal. É bem legal, teórico, um pouquinho prático, mas assim, 80% teórico. Que a gente está Uhum. estudando tudo, assim, história da Ah, dança, muitas ah, coisas, assim, bem legal. bom. E estou fazendo uns vídeos para o YouTube, né, para continuar Aham. dançando. Isso, não parar E nunca. assim, não parar nunca. E assim que o corona permitir, por favor, né? Por favor, amor de Aí, Deus. aí tô de volta lá. Ai, que bom. Quero te agradecer muito por hoje. Gente, quem me segue, segue a Erine. Quem quiser também me seguir de volta, vou amar. Entre em contato com ela, vê os cursos dela, as aulas dela.
tá? Porque a gente que dançou lá fora tem muito a contribuir também para a dança de vocês, que é uma outra visão, né, da coisa. Assistam o que ela postou hoje. Ela postou um vídeo hoje, vamos assistir lá daqui a pouco, quando sair da live, tá? Curtam, sigam a gente e muito obrigada por você ter aceito o convite, tá? Amei essa história, com certeza já engrandeceu muito aqui para as pessoas que estão assistindo. Tá bom? Eu te agradeço todo mundo que está aqui assistindo e agradeço por tu estar fazendo isso, que é a oportunidade da gente falar um pouquinho, né, da nossa experiência lá e contar como é que as coisas são, até para tirar todas as ideias que as pessoas têm de lá, né? Sim. E que a gente consiga também falar um pouquinho de uma experiência tão boa, né? E às vezes as bailarinas de lá acabam não sendo tão conhecidas aqui, porque passaram muito tempo lá, né? E às vezes estão de volta aqui com trabalhos maravilhosos, e às vezes a gente não aparece muito, né? Então é uma oportunidade da gente contar a nossa história também. Verdade. Né? Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigada por quem esteve aqui, tá? Vou encerrar. Até a próxima bailarina aí pra gente conversar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.